Então vamos falar sobre o Guia Rápido Relatórios do Financeiro. Então vamos começar com o extrato. Então no extrato a gente tem algumas configurações, tá, que podem ser feitas aqui com orientações para preenchimento. Você pode informar aqui a quantidade de dias anteriores à data atual padrão para geração de extrato, por exemplo, 30 dias. Uma empresa e conta bancária padrão ali para geração de extrato. Se você vai habilitar a conciliação manual ou não no extrato, a gente vai ver isso aqui no treinamento aqui. Se você quer exibir a coluna comentários do recebimento e pagamento no extrato. Ok? São as configurações pertinentes a esse relatório. O que é este relatório e qual a sua importância, né? Então, no relatório extrato, ele apresenta todos os recebimentos e pagamentos em uma conta bancária da sua empresa em um determinado período de tempo. Sua principal importância é apoiar o processo de conciliação bancária, permitindo a verificação dos lançamentos financeiros e validação dos saldos das contas bancárias. Como gerar o relatório, é bem tranquilo, tá? Você vem aqui no acesso rápido extrato. Quando você acessa, o sistema já gera o relatório automaticamente, de acordo com as configurações gerais. Ele pega aqui, ó, a empresa que você configurou, a conta bancária que você configurou, a data inicial e final, o sistema já gera de acordo com o prazo, né, que você configurou lá na configuração geral, mas você pode mudar aqui, tá? Você pode mudar aqui a empresa, a conta bancária, a data aqui, tá? Eu poderia mudar aqui para ver, por exemplo, a partir de 1 de abril. Aí eu clico aqui em gerar relatório e aí o sistema vai gerar aqui o meu relatório de extrato aqui, ok? Então, assim, o relatório de extrato, ó, eu consigo ver aqui no topo aqui o saldo anterior, tá? Da minha conta aqui. Aí dentro do período que eu selecionei aqui, eu vejo todos os lançamentos nesse período de recebimento e pagamento. Os lançamentos de pagamento, eles ficam com sinal negativo aqui com a cor vermelha, os lançamentos de recebimento ficam com sinal positivo aqui com a cor azul, né? Aqui na coluna saldo, né, eu vejo a evolução do saldo, tá na minha conta aqui, após cada lançamento. Repara que o sistema ele aglutina aqui em blocos por dia, né, os lançamentos. Tá? Então tem um bloco aqui do dia 20, eu tenho um bloco aqui do dia 10 do 5. Esse aglutinamento em blocos aqui, ele facilita, né, a comparação do saldo aqui após o último lançamento do dia aqui no relatório, com o saldo que você está vendo na tela, por exemplo, lá no extrato do seu Internet Bank, para você fazer a verificação da sua conciliação bancária, tá? Então, como validar a conciliação bancária no extrato? Então, o relatório de extrato é fundamental para validar a conciliação bancária da sua empresa. Uma boa conciliação bancária deve garantir que todas as contas bancárias, né, no final de cada dia, estejam com saldo no sistema igual ao saldo real da conta. E nesse relatório é bem fácil avaliar o saldo ao final de cada dia de uma conta bancária, tá? E nesse relatório você consegue também avaliar os lançamentos gerados a partir da conciliação de arquivos de retorno de boleto bancário. Esses lançamentos eles ficam com esse íconezinho aqui azul, ó. Quando você passa o mouse em cima aqui, ele apresenta essa informação, olha, conciliado a partir do processamento do arquivo de retorno. Então, isso aqui é um recebimento, né, que foi gerado pelo sistema quando você importou o arquivo de retorno de boleto bancário, fez a conciliação e o sistema gerou um recebimento, né, quando o boleto bancário foi liquidado aí pelo seu cliente. Se você clica aqui, o sistema ele apresenta o detalhe aqui, né, qual é o movimento de retorno, né, que gerou aqui esse recebimento. E se você quiser, você consegue até desfazer essa conciliação aqui, clicando aqui nesse botão desfazer conciliação, ok? Outro ponto interessante aqui é que os lançamentos gerados a partir da conciliação de arquivo FX também são vistos nesse relatório. Aqui no nosso abastecionamento eu tenho alguns lançamentos aqui em 1 de abril de 2019. Vamos ver aqui. Eu vou pegar esse período aqui, ó,
1 de abril de 2019 até 15 de abril de 2019, tá? Vou gerar aqui o relatório. Eu tenho aqui, olha, esses lançamentos aqui foram gerados a partir da conciliação com importação de arquivo FX. Então, se eu passo o mouse aqui, eu tenho esse íconezinho verdinho aqui, olha. Quando eu passo o mouse aqui, o sistema fala conciliado a partir da importação do arquivo FX. Quando eu clico aqui, eu vejo aqui o detalhe do lançamento, tá? Qual é o arquivo FX que está vinculado a esse lançamento e posso também desfazer a conciliação clicando aqui nesse botão desfazer conciliação, tá? Em alguns casos pode ser interessante eu fazer a conciliação livremente, tá, no relatório, tá? Geralmente não é muito indicado isso, tá? Quando você está fazendo a sua conciliação, importando arquivo de retorno de cobrança bancária, importando arquivo FX, geralmente você não precisa fazer essa conciliação livre, tá? Mas caso você queira começar fazendo essa conciliação, tá? Num primeiro momento, sem importar arquivo de retorno, sem importar arquivo FX, você consegue fazer aqui por esse relatório, tá? A gente tem esse íconezinho aqui, olha, clique aqui para conciliar livremente. Então você pode checar esse lançamento lá no extrato do banco, e aí você clica aqui, olha, e aí você marcou que você conciliou livremente esse lançamento, tá? Você olhou lá no extrato do banco, confirmei, tá? Tá conciliado. Aí o sistema marca esse lançamento aqui com esse íconezinho roxo aqui, com essa informação conciliado livremente. Se eu clicar aqui, eu vejo aqui quem é que fez essa conciliação livremente, quando que fez, e posso desfazer essa conciliação. Então você pode ir marcando aqui, olha, vários lançamentos aqui, e aí o sistema vai registrando aqui a conciliação feita livremente, tá? Idealmente, né, no seu extrato, né, todos os lançamentos, né, eles têm que estar com esse íconezinho aqui roxo, ou o íconezinho azul, né, ou o íconezinho verde, né? Isso quer dizer que quando todos os seus lançamentos estão com esses íconezinhos aqui, isso quer dizer que o seu extrato daquela conta ali foi totalmente conciliado, né? Seja através de importação de arquivo de retorno, importação de arquivo FX, ou conciliado livremente, como eu mostrei aqui agora para vocês. Ok? Outro detalhe interessante são os lançamentos gerados a partir de cheques a receber e a cheques a pagar, desculpa, esses lançamentos eles são destacados aqui no relatório com esse íconezinho aqui de ir, né? Ver eventos do cheque. E aí quando você clica aqui, você consegue ver aqui os eventos do cheque, tá? Então é uma facilidade aí do sistema para você conseguir interpretar melhor aqui os lançamentos realizados a partir de cheques a receber e cheques a pagar, tá? Outra facilidade aqui dada pelo sistema é a possibilidade de você criar lançamentos financeiros a partir do relatório, tá? Então, às vezes, você tá vendo ali o extrato, né, do seu banco, né? Tá vendo aqui o extrato no sistema e você já quer registrar aqui um recebimento, um pagamento, uma transferência livremente aqui a partir diretamente do relatório, tá? Então, você pode usar esse botão aqui, funções especiais, novo pagamento, recebimento ou transferência, tá? Eu aqui como exemplo vou fazer um pagamento. Vou imaginar que eu quero registrar aqui um pagamento que eu vi lá no meu extrato, tá? De taxa, vou colocar aqui, olha, uma taxa que o banco cobrou aqui da minha empresa. Deixa eu localizar aqui. Taxa aqui, ó, pode ser tarifas aqui. A pessoa seria aqui a minha... seria o banco aqui, né, na verdade, né? Eu não sei se eu tenho... tem aqui, ó, Banco do Brasil. Uma taxa aqui de R$ 15, por exemplo. Vamos imaginar que ele... Vou colocar aqui na data do dia 5/4, tá? Para aparecer aqui como lançamento ali na data 5/4. Então, foi no dia 5/4 de 2020, tá? Esse lançamento aqui. É a forma de pagamento, transferência aqui. Vou clicar aqui em salvar. Então, quando eu clico em salvar aqui, o sistema já registra esse pagamento aqui, ó. Eu já vejo aqui
no meu extrato aqui o pagamento, e eu posso clicar aqui, olha, para conciliar livremente, né? Porque eu acabei de checar esse pagamento lá na tela no extrato do meu banco, ok? Então é uma facilidade aqui que você tem, tá? Enfim, você pode gerar esses recebimentos, pagamentos, transferências bancárias pela tela, da forma como a gente já viu, pelas telas de pagamento, recebimento, transferência bancária, ou por aqui, pelo relatório, tá? Uma facilidade disponibilizada pelo sistema. Por fim, é interessante destacar aqui que quando você inicia a operação do sistema, né, é, muito provavelmente as suas contas bancárias já vão estar com um saldo inicial, né, positivo ou negativo. Então, para você iniciar a operação, né, dentro do financeiro no sistema Nomos, a gente recomenda você fazer, caso a sua conta bancária esteja com saldo maior que zero, você fazer um lançamento de recebimento, tá? Livremente lá no financeiro, ou ali a partir do relatório, com essa conta aqui, olha, entrada para ajuste do saldo inicial, né? Com o valor que você tem ali disponível na conta, né? E se a sua conta tiver negativa, né? Você faz um lançamento de pagamento, tá? Com essa classificação aqui, ó, saída para ajuste saldo inicial, tá? Só um detalhe aqui importante aqui que para você inicializar, né, o saldo, né, nas suas contas bancárias no sistema, você tem que adotar esse procedimento aqui, ok? Beleza, então nós vimos o relatório extrato, vamos ver agora o relatório painel financeiro, relatório bem importante aí do sistema. Quais são as configurações gerais desse relatório? Então, nesse relatório eu consigo configurar a quantidade de casas decimais exibidas nos campos de valor e percentual, tá? Como esse é um relatório que apresenta informações mais macro assim da empresa, não preciso entrar no detalhe ali de centavos, né? Normalmente eu recomendo configurar aqui com valor zero, tá? Essa quantidade de casas decimais aqui, beleza? O que é este relatório e qual a sua importância? Então, o relatório de painel financeiro, ele apresenta todos os recebimentos e pagamentos das suas empresas, né, em todos os meses do ano, estruturados de acordo com o plano de contas, contas de resultado e grupos de conta, como abaixo, tá? Então, o sistema ele tem uma estruturação, né, de contas de resultado e grupos de conta, que facilita, né, a análise da situação financeira, né, das suas empresas, né? Então, a estruturação padrão recomendada pelo sistema é essa daqui, né? A gente já viu isso lá no treinamento de cadastros gerais, né? De planos de contas, que a gente viu como cadastrar grupos de contas, contas de resultado. Então, com essa estruturação padrão, né, você consegue avaliar ali a receita operacional bruta da empresa em regime de caixa, os custos de venda, a receita operacional líquida em regime de caixa, os custos operacionais variáveis em regime de caixa, uma margem de contribuição que foi gerada pela sua empresa, os custos e despesas operacionais em regime de caixa, um resultado operacional da sua empresa, um fluxo de caixa operacional da sua empresa, as variações de caixa não operacionais da sua empresa e uma variação de caixa, um fluxo de caixa líquido da sua empresa, tá? Essas informações são fundamentais para você avaliar a situação financeira dessa empresa e são apresentadas nesse relatório. Então, esse relatório ele tem o mesmo conceito do relatório contábil, fluxo de caixa realizado, e é importante, principalmente para avaliar a margem de contribuição da sua empresa, como que ela está evoluindo, né? Se ela tá boa, né? Se ela está dentro de uma meta que você estabeleceu, se ela está tendo uma tendência de crescimento ou de redução, avaliar a geração de caixa operacional da sua empresa, avaliar a geração de caixa líquido da sua empresa, como é que está, se está dentro de uma meta que você definiu para a sua empresa ou não, avaliar as contas e pessoas com saídas de caixa mais relevantes, apoiando a elaboração de iniciativas de redução de custo. Fica bem claro nesse relatório ali quais são as suas
saídas de caixa mais relevantes que você tem que focar a sua atenção ali para, enfim, disparar iniciativas de redução de custo, avaliar as contas e pessoas com entradas de caixa mais relevantes, tá? Apoiando a elaboração de iniciativas de aumento de receita. Então, você vê também ali as entradas de caixa por conta, por pessoa que estão sendo mais relevantes, você consegue entender de onde que está vindo a maioria das origens, né, das receitas em regime de caixa. Isso também ajuda você a pensar em iniciativas para aumentar a receita, né? E no final das contas, né, o resultado da empresa, né, ele é um resultado da confrontação, né, das receitas, né, com as despesas, né? Quanto mais eu conseguir aumentar as receitas, quanto mais eu conseguir reduzir as minhas despesas, melhor é o meu resultado, né? E quando eu estou avaliando esse resultado em regime de caixa, né, eu costumo usar a frase que caixa é fato, lucro é opinião. Tá? Então, nesse demonstrativo aqui, não tem como você manipular o resultado. Tá? Então, o fluxo de caixa que está sendo apresentado ali, seja operacional ou líquido, é a realidade da situação financeira da tua empresa. Né? Representa ali as saídas de caixa que você teve e as entradas de caixa que você teve naquele período. Né? Ao passo que um demonstrativo de resultado de exercício da contabilidade, que é um relatório muito conhecido aí na contabilidade, e também um relatório importante para a gestão, mas ele é um relatório que ele pode oferecer algumas distorções, né? E pode não representar de forma tão fidedigna a situação financeira da empresa. Né? Eu posso, por exemplo, ter uma empresa que no DRE ela está tendo lucro, né? Mas quando eu olho o fluxo de caixa daquela empresa, ela está numa situação financeira complicadíssima, tá gerando um fluxo de caixa negativo, está precisando recorrer a empréstimos para conseguir quitar com as suas obrigações. Então, o relatório de painel financeiro, ele é um relatório, na minha visão, essencial para a gestão da empresa. Tá? E um ponto importante é que esse relatório ele não apresenta as contas a receber que ainda não tiveram nenhum recebimento e nem contas a pagar que ainda não tiveram nenhum pagamento. Tá? Essa é uma dúvida comum, eu quis destacar aqui. Então, esse relatório ele apresenta recebimentos e pagamentos. Tá? Então, recebi, entrou no relatório, pagou, entrou no relatório. Tá? Como gerar o relatório? É bem tranquilo, tá? Você acessa aqui a tela painel financeiro, o sistema já vai gerar o relatório automaticamente, tá? Como padrão, o sistema já seleciona aqui o ano corrente. Aqui em avançado, ele não, como padrão, ele não detalha aqui as contas analíticas por pessoa. Aqui em empresas, como padrão, o sistema seleciona todas as empresas e todas as contas bancárias. Tá? Então vamos ver aqui o relatório. Ó. Então é aquele formato que já foi falado, né? Então aqui eu vejo aqui a minha receita operacional bruta aqui em regime de caixa, mês a mês, eu consigo acompanhar aqui como é que está evoluindo essa receita, né? Se eu estou conseguindo bater a minha meta ou não. Aqui eu consigo estratificar aqui essa receita, né, para identificar as principais fontes de receita da minha empresa, né? Se eu criar classificações financeiras aqui por tipo de serviço, né, eu consigo entender melhor aqui, olha, qual é a minha receita com produto, qual é a minha receita com serviço, qual é a minha receita com industrialização por encomenda, né? Consigo estratificar bem isso aqui. Se eu clicar aqui em detalhar contas analíticas por pessoa, tá? E clicar aqui para gerar o relatório, eu vou conseguir detalhar ali na conta analítica as pessoas. Então, além de eu ver aqui o tipo de receita, quando eu clico aqui em mais, eu vejo já aqui as pessoas, tá? Então, os meus clientes, né? Quanto que eu estou tendo de receita aqui de cada cliente. Então, eu consigo já ir no detalhe aqui da pessoa também que está me gerando essa receita, né? Beleza, aí aqui eu tenho os meus custos de venda, consigo avaliar aqui os meus custos de vendas mais relevantes, tá? Geralmente são os impostos, né, sobre as vendas, aqui comissões de venda também, consigo avaliar aqui
essas comissões de venda também aqui por representante ou vendedor aqui no detalhamento aqui do relatório. Aí com isso eu chego numa receita operacional líquida, né? Vejo esse percentual de receita operacional líquida. É muito comum as empresas definirem uma meta, né? Uma meta percentual. Olha, a minha receita operacional líquida tem que estar acima de, sei lá, 80%, tá? Então eu consigo acompanhar isso aqui mês a mês, e aqui no total, né, do ano, né, eu consigo acompanhar como que isso aqui está no meu ano. Aí custos operacionais variáveis, né? Então aqui eu tenho a totalização desses custos operacionais variáveis, né? Então, geralmente aqui entra matérias-primas, embalagens, materiais de consumos operacionais, serviços de industrialização em terceiros, energia, mercadorias para revenda, né? Todos os custos que são variáveis, né? No curto prazo, né? E que estão relacionados com a sua operação, tá? Então, quanto mais eu produzo, né? Maior é o valor, né, desses custos, né? Essa é uma boa forma de você identificar se aquele custo ali é variável ou não no curto prazo, né? Você tem que linkar ali a variação daquele custo com um aumento na produção, né, da sua empresa, né? Então, quanto mais a sua empresa produz, mais matéria-prima você vai consumir, né? Então, matéria-prima é um exemplo clássico aí de custo operacional variável. Então, aqui eu consigo detalhar, né? Por exemplo, as matérias-primas por fornecedor, consigo detalhar aqui os serviços de industrialização em terceiros por fornecedor. Aqui é uma base de treinamento, né? Então a gente não tem, ela não é tão rica aqui em recebimentos e pagamentos. Esse relatório numa base real, né? Ele se torna muito mais rico do que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Depois que vocês implantarem o financeiro, estiverem rodando aí com o financeiro 1, 2, 3 meses, dá uma olhadinha aqui nesse relatório que vocês vão ver como ele fica rico aqui de informações para a gestão. Aí eu chego aqui numa margem de contribuição, certo? Aí eu tenho aqui uma margem de contribuição percentual. Também é muito comum as empresas definirem aqui uma meta de margem de contribuição acima de X%, que vai variar aí conforme o negócio. Aí vejo meus custos e despesas operacionais, aí divididos em pessoal, infraestrutura, serviço de apoio à operação, transporte, marketing e vendas, despesas administrativas, manutenção, despesas financeiras, né? E consigo detalhar, né? Então, por exemplo, pessoal, aqui eu lancei só pessoal, aqui tá bem pobre aqui em relação a custos e despesas operacionais, essa base. Então, por exemplo, salário líquido, eu consigo detalhar que também, se eu fizesse lançamentos por funcionário, eu conseguiria detalhar que os lançamentos de salário líquido por funcionário. Então, todos os lançamentos que são feitos aqui, você consegue detalhar por pessoa, tá? Então, além da conta, você também consegue ver qual é a pessoa, né? Então, isso fornece informações bem detalhadas, né? Para você fazer aquela análise que eu falei, né? Periodicamente é interessante você fazer uma análise aqui das suas saídas, seus custos de despesas operacionais em regime de caixa aqui mais relevantes, né, e identificar oportunidades, né, de redução de custo que vão conseguir elevar o seu resultado operacional, né? Então, o seu resultado operacional é o quê? É a sua margem de contribuição menos os custos e despesas operacionais. Aqui também você pode definir aqui um percentual, né, uma meta percentual para esse teu resultado operacional. Então, aqui no meu ano, eu estou aqui com 11%, né, de resultado operacional até o momento. E aí, por fim, eu tenho variações de caixa não operacionais, que não estão relacionadas com a operação do seu negócio. Então, aqui a gente tem atividades de investimento, compras de máquinas, veículos, equipamentos, compra de mobiliário, atividade de financiamento, liberação de empréstimo, pagamento de empréstimo, aporte de investimento sócio, pagamento de investimento sócio, aplicações financeiras da sua empresa, investimento e resgate, ganhos e perdas com aplicações financeiras, distribuição de lucros para sócios, tá? Ajustes de saldo. Então, todas as variações de caixa que não estão relacionadas diretamente com a sua operação
e que aí a partir dessas variações, você chega numa variação de caixa líquida para a sua empresa, que também pode ser calculada por percentual aqui. Então, você também pode definir uma meta aí para essa variação de caixa percentual aqui, é uma boa prática de gestão. Tá? Então, uma visão rápida aí do nosso relatório. Tá? Aqui na base de treinamento, a gente está explicando aqui em mais detalhes. Tá? Um ponto importante aqui, se eu quiser expandir ou retrair todos os níveis, eu posso usar essa função especial aqui, olha, expandir todos os níveis. O sistema já expande aqui todos os níveis do relatório, para você ver tudo no maior nível de detalhe aqui, todas as contas já expandidas de uma vez só. Se eu quiser retrair, eu clico aqui em retrair todos os níveis. Ok? É uma facilidade interessante para análise aqui. E como recomendamos utilizar esse relatório? Tá? Então, assim, em primeiro lugar, uma prática que a gente adota na Nomus, que eu recomendo para todas as empresas. Sempre manter a conciliação financeira atualizada com no máximo um dia de defasagem, tá? Um dia útil de defasagem. É um ponto fundamental para você conseguir avaliar esse relatório painel financeiro com as informações mais próximas do tempo real, né? Ali da sua empresa. Aí depois, nesse relatório, o que eu gosto de analisar lá é a evolução da sua receita em regime de caixa, como é que está a evolução da sua receita, né, mês a mês, ali no mês que você está, como é que está essa evolução até o dia que você está, se você está num bom ritmo para bater a sua meta mensal de receita bruta em regime de caixa. Por exemplo, se a sua meta é atingir R$300 mil de receita mensal em regime de caixa, até o dia 10 do mês, idealmente a sua empresa deve ter atingido 100 mil, né? Fazendo aí uma distribuição uniforme ali da receita ao longo dos dias do mês. Então, se lá no dia 10 você verifica aqui que a tua receita não bateu 100 mil ainda, você já pode ligar o alerta ali, olha, eu preciso tomar algumas iniciativas aqui na área de marketing e vendas para tentar aumentar a minha receita ainda esse mês e conseguir bater a minha meta de receita aqui em regime de caixa, tá? É uma boa forma, é uma recomendação, uma boa prática para analisar esse relatório. Outra boa prática é você, pelo menos uma vez por mês, fazer uma análise minuciosa aqui de todas as saídas de caixa operacionais da empresa e identificar oportunidades de redução de custo, tá? Priorizando as saídas de caixa mais relevantes, principalmente se a sua empresa está com fluxo de caixa operacional negativo, tá? É muito importante isso daqui, é muito comum, tá? Eu faço isso na Nomus, tá? Então estou recomendando o que eu faço na Nomus. Eu faço essa análise aqui pelo menos uma vez por mês, e é muito comum quando você está fazendo essa análise, sempre você descobre alguma oportunidade. Tá? Então você vê ali, olha, pô, essa conta aqui ela variou aqui de um mês para o outro, aumentou um pouquinho, o que aconteceu? Aí você vai entender ali o que aconteceu. Olha, acho que dá para tomar uma ação aqui para a gente conseguir reduzir esse custo aqui. Tá? Então, essa informação é um subsídio muito relevante aqui para você conseguir identificar essas oportunidades de redução de custo. E a mesma coisa, fazer uma análise minuciosa, pelo menos uma vez por mês, das variações de caixa não operacionais. Tá? Porque aí você identifica se as atividades de investimento, financiamento e distribuição de lucros da sua empresa estão adequadas com a realidade financeira da sua empresa, tá? Principalmente se a sua empresa está com uma variação de caixa negativo, né? Então, às vezes a sua empresa está gerando o resultado operacional, o fluxo operacional está bom, mas você está fazendo muito investimento, né? E isso está consumindo caixa da sua empresa. Então, às vezes é melhor você, olha, segura um pouquinho aí o investimento para a gente recompor esse caixa aqui, depois a gente volta a investir, tá? Então é outra análise importante que pode ser feita ali nesse relatório. Vamos falar aí sobre fluxo de caixa, que é outro relatório importante. Quais são as configurações gerais do relatório? A gente tem duas configurações gerais, o horizonte do fluxo de caixa em dias, que você determina aqui o padrão aí que o sistema vai projetar o fluxo de caixa para frente em dias, e se o sistema vai considerar agendamentos passados na projeção do saldo. O que é esse relatório? Qual a sua importância?
O relatório fluxo de caixa ele apresenta o saldo atual de todas as contas bancárias das suas empresas e projeta esse saldo para o futuro, dia a dia, considerando todas as contas a receber e a pagar pendentes e previstas, seus valores e datas de agendamento. Sua principal importância é viabilizar a boa gestão do caixa da empresa, evitando a contratação de empréstimos desnecessários, né, reduzindo despesas financeiras e viabilizando o investimento capital disponível quando você tem sobra de caixa, né, aumentando os ganhos financeiros. Tá? Então é importante você conseguir projetar o seu fluxo de caixa para você saber, né, se você precisa de fato contratar empréstimo ou não, se você pode investir o capital disponível ou não, para você conseguir aumentar seus ganhos financeiros e reduzir suas despesas financeiras. Tá? Como gerar o relatório é bem tranquilo, tá? É só acessar aqui a tela de fluxo de caixa. Com o padrão, o sistema já vai gerar o relatório aqui seguindo as suas configurações padrões. E com o padrão, o sistema vai selecionar aqui todas as empresas e todas as contas bancárias das empresas e as configurações, né, aqui na data de agendamento final para projeção, o sistema vai considerar ali o horizonte padrão que você definiu na configuração geral. Então a gente definiu 30 dias, então o sistema está enxergando aqui 30 dias à frente, tá? Eu estou hoje no dia 23 de junho, eu estou enxergando esse fluxo de caixa até o dia 23 de julho de 2020. Tá? Então aqui no topo eu já consigo ver, né, todas as minhas empresas, minhas contas bancárias, o saldo atual em cada uma dessas empresas e contas. O sistema com o padrão seleciona todas as empresas e todas as contas, mas se eu quiser desmarcar aqui, eu posso desmarcar. Eu poderia fazer a projeção aqui do meu fluxo de caixa de uma única empresa, por exemplo, ou de uma única conta, ou de duas contas numa empresa, não importa, tá? Você seleciona aqui. Aqui, olha, em considerar todas as contas a receber e pagar na projeção, se eu marcar aqui, o sistema ele oculta esse campo aqui, data de agendamento final na projeção, e aí quando eu mandar gerar o relatório aqui, o sistema vai projetar esse relatório aqui até o, entre aspas, infinito, né? Ele vai projetar o relatório até a sua última conta a receber e pagar pendente ou prevista registrada no sistema, tá? Então é para você conseguir ver esse teu fluxo de caixa até o infinito, tá? Entre aspas, tá? Eu vou manter aqui 30 dias à frente. Considerar agendamentos passados na projeção de saldo, tá? Aqui nesse quadro aqui eu vejo os agendamentos em atraso. Como o padrão o sistema está considerando, está marcado aqui, veja que eu tenho um saldo inicial para projeção aqui em destaque no topo do relatório, né? Então isso quer dizer que eu tenho R$ 630.801 de saldo em todas as minhas empresas, todas as minhas contas bancárias. Aqui eu tenho vários agendamentos, né, em atraso, contas a receber e pagar com a data de agendamento em atraso. Quando eu marco esse campo aqui, o sistema considera esses agendamentos em atraso aqui para projetar o meu saldo aqui, ó, o meu saldo projetado aqui, dia a dia, conta a conta. Repara que ele está sendo modificado aqui, né? De acordo com o valor de cada conta aqui no meu fluxo de caixa, né? E meu saldo inicial para projeção, ok? Considerar todas as contas previstas na projeção. Se você quiser considerar as contas a receber e pagar previstas na projeção, você marca. Considerar notas de crédito na projeção, se você quiser considerar, você marca. Aí são notas de crédito de cliente, notas de crédito de fornecedor. Clica aqui para gerar o relatório, né? Para o sistema gerar, atualizar o relatório aqui com essas marcações que nós fizemos aqui, né? Considerando conta a receber e a pagar prevista, considerando nota de crédito de cliente e fornecedor. O sistema projetou aqui o relatório, tá? De fluxo de caixa. Agora vamos entender um pouquinho mais o relatório aqui, ó. Aqui logo de cara eu vejo os agendamentos em atraso, que são todas as contas com data de agendamento em atraso. Normalmente são as contas que já venceram a receber ou a pagar
que eu ainda não atualizei a data de agendamento da conta, ou ainda não renegociei essa conta, tá? Como essa aqui é uma base de treinamento, né, que a gente cria um monte de conta aqui a pagar e receber, e geralmente nunca recebe ou paga essas contas, né, não é uma base real, eu estou com dezenas ou centenas de contas aqui com agendamento em atraso, tá? Então eu vou rolar aqui o meu relatório, geralmente uma base normal não fica dessa forma, tá? Então vou rolar aqui, estou rolando aqui, tem dezenas de contas aqui em atraso, tá? Ainda bem que isso aqui não é uma empresa real, né? Senão já tá uma bagunça aqui, né? Esse fluxo de caixa projetado. Beleza. Cheguei aqui nos meus agendamentos em dia. Tá? Então, nesse quadro aqui, eu vejo todos os meus, a partir desse quadro aqui, eu vejo todos os meus agendamentos em dia, né? Contas a receber e pagar com datas de agendamento em dia. E aí o sistema, tá? Dia a dia, né? Ele vai projetando esse saldo aqui, tá? Então, se é uma conta a pagar, eu vejo o valor aqui negativo em vermelho. Se é uma conta a receber, eu vejo o valor aqui com a fonte preta aqui, positivo, né? E o sistema vai projetando esse saldo aqui da minha empresa, né? A partir das contas a pagar e contas a receber que estão previstas, né, no meu fluxo de caixa até o final aqui da minha projeção, que eu fui até 23 do 7, né, de julho de 2020, tá? Então, se aqui fosse um cenário real aqui dessa empresa, essa empresa estaria em maus lençóis, né? O saldo projetado dela aqui até o final até 23 de julho, né, seria negativo em R$ 559.661, né? Essa empresa vai precisar aqui tomar alguma ação aqui para conseguir recursos aqui para conseguir quitar com todas as suas obrigações financeiras aí de curto prazo nos próximos 30 dias, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, tá? Como avaliar casos especiais nesse relatório? Então, contas a receber e pagar previstas, elas ficam com esse ícone P aqui, ó, de prevista, tá? A gente teve um treinamento aí sobre contas a pagar e contas a receber previstas, né? São as contas geradas quando eu salvo o pedido de venda ou o pedido de compra e ainda não gerei a nota fiscal de saída para um pedido de venda ou não gerei o documento de entrada de recebimento para o pedido de compra. Cheques a receber e pagar também tem um íconezinho ali que destaca esses cheques a receber e pagar. Tá aqui, ó, um íconezinho, ó. Não, isso aqui é outro ícone, é conta gerada. Esse ícone aqui, ó, que destaca aqui os eventos do cheque, tá? Se você clicar, o sistema abre aqui os eventos do cheque. Outro caso interessante. E contas a receber pagar geradas por devolução de cheque são destacadas com esse íconezinho C aqui, ó, tá? Se eu clicar aqui, eu também consigo ver os detalhes aí da conta. Outra questão interessante é que eu consigo reprogramar, tá, a data de agendamento das contas a receber e pagar diretamente no relatório, tá? Então essas contas aqui que estão, essas dezenas de contas aqui que estão com um agendamento em atraso aqui, idealmente, tá? Uma boa prática, eu não ter nenhuma conta com agendamento em atraso aqui no meu fluxo de caixa, tá? Então, se eu fiz uma renegociação simples ali com o meu cliente ou com o meu fornecedor, que só, olha, a conta venceu, né, no dia 15 de junho, eu combinei com o fornecedor de pagar no dia 30 de junho. Então, você vai lá na conta, né, a pagar, mantém a data de vencimento da conta para 15 de junho, mas informa a data de agendamento da conta para 30 de junho, porque você consegue enxergar no teu fluxo de caixa que aquela conta vai ser paga em 30 de junho, tá? Embora ela já esteja vencida, você combinou com o seu fornecedor o pagamento no dia 30 de junho. Mesma coisa para o cliente, tá? Então, o cliente está em atraso, acorda com o cliente uma data, tá? Para ele pagar aquela conta, ajusta a data de agendamento da conta para que você consiga enxergar aqui uma data real, né, no seu fluxo de caixa projetado, tá? Então, idealmente, esses agendamentos em atraso, eles não devem existir, né, no fluxo de caixa projetado. Isso normalmente indica que
a empresa não está fazendo o dever de casa aqui, né? O setor financeiro da empresa não está fazendo o dever de casa de, sempre que as contas entrarem em atraso, fazer contato com o fornecedor e com o cliente e definir uma nova data programada ali para o pagamento ou para o recebimento. Então, essa reprogramação ela pode ser feita a partir do relatório, é uma facilidade, tá? Disponibilizada aqui no relatório. Você clica aqui nesse botão, reprogramar contas a receber e pagar. O sistema ele vai habilitar aqui o campo data de agendamento de todas as contas aqui do relatório. Como eu estou com muitas contas aqui, ele até demorou um pouquinho aqui para carregar, né? Mas ele habilitou aqui essa coluna aqui, ó, data de agendamento em todas as contas do relatório, tá? Então você pode ir avaliando aqui essas contas e ir mudando aqui a data de agendamento, tá? Então, por exemplo, ó, vou mudar aqui essa data de agendamento aqui para, sei lá, vou botar aqui para 30 de junho de 2020. Aí eu boto o tab aqui, ó, 30 de junho de 2020. Vou mudando, ó, 30 de junho de 2020, 30 de junho de 2020, 30 de junho de 2020. Tá? Vou mudando aqui as datas de agendamento das contas que eu quiser. Posso mudar essa aqui também, ó, 30 de junho de 2020. Vou botar essa aqui para 20 de junho de 2020. E aí vai, tá? Então, depois que você mudou isso daqui, você clica aqui em salvar, reprogramação. O sistema já vai salvar essas datas de agendamento em todas as contas a receber ou pagar que você modificou ali a data de agendamento, e ele já vai gerar o relatório novamente. Então é interessante que você já vê aqui no relatório, ó, vê que as contas com agendamento em atraso aqui já diminuíram, né? Porque eu já reprogramei várias contas aqui para o dia 30 de junho de 2020, então elas saíram aqui desse quadro aqui de agendamentos em atraso, né? Se eu for lá para o quadro de agendamentos em dia, eu vou ver essas contas já aqui, né? Ó, 30 de junho de 2020. Estou vendo aqui todas as contas que eu reprogramei aqui. Tá? Então, é uma boa prática manter essa reprogramação aqui atualizada. Ok? Voltando aqui para o nosso artigo, como recomendamos utilizar esse relatório? Então, assim, vale aquela recomendação, aquela máxima, né, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, recomendamos sempre manter a conciliação financeira atualizada, com no máximo um dia de defasagem, para que esse relatório esteja sempre atualizado, né? Então, se você não faz a conciliação financeira, não mantém a conciliação financeira atualizada, esse teu relatório não vai mostrar uma situação real da empresa, né? Então, para o relatório mostrar uma situação real da empresa, você precisa manter a sua conciliação financeira atualizada. Depois, na medida do possível, também recomendamos não deixar nenhuma conta a receber e pagar com data de agendamento no passado, né? Recomendamos também avaliar o saldo projetado pelo menos uma vez por semana, com horizonte pelo menos um mês à frente. Quando identificar que o saldo projetado está negativo, avalie as decisões que podem ser tomadas para evitar a contratação de empréstimos, né? Às vezes você pode, enfim, negociar com o fornecedor seu a postergação de um pagamento, né? E fazer com que o teu fluxo de caixa ali que estava negativo ali no determinado dia se transforme em positivo só com essa renegociação que você fez com o fornecedor, evitando a contratação de empréstimos, tá? Por outro lado, pode ser que você verifique, olha, não tem como negociar mais com esse fornecedor, eu vou ter que contratar empréstimo aqui para quitar aqui essa minha obrigação. Posso ter que fazer um desconto de duplicata, por exemplo, para quitar essas obrigações com os meus fornecedores, tá? Por outro lado, quando você identificar que o saldo projetado está positivo, avalie os investimentos que podem ser realizados para aumentar os ganhos financeiros da sua empresa, né? Então, assim, geralmente os bancões, né, tradicionais, eles não oferecem muitas alternativas interessantes para você conseguir ter bons rendimentos, né, bons ganhos de capital quando você está com sobra de capital ali na conta corrente, né?
Então você está vendo que o teu fluxo de caixa, você está ali com 500 mil reais na conta, né? E teu fluxo de caixa projetado à frente está tranquilo, tá? Enfim, está até crescendo, você tá? E daqui a 30 dias seu fluxo de caixa vai subir aí para 600 mil reais. Então, a tua situação financeira aí tá bem tranquila da tua empresa. Então, o ideal é você é, investir, né? Boa parte desse saldo de 500 mil reais, deixar ali um saldo ali de 100 mil, 50 mil, por exemplo, ali para quitar ali as obrigações financeiras ali num prazo mais curto, né? E o restante você investir numa corretora financeira, conseguir rentabilizar melhor esse capital, trazendo ganhos financeiros para sua empresa e com certeza vão trazer resultado aí para sua empresa, tá? Então, é a hora que o setor financeiro ele se transforma em um setor em que pode gerar lucro, né, para sua empresa diretamente, fazer aquele capital que está sobrando gerar lucro para sua empresa, tá? Ou até mesmo, né, é, fazer investimentos, né? Às vezes investimentos, eu digo na operação da empresa, né? Você pode identificar que ao invés de você investir, né, num ativo financeiro, faz mais sentido você fazer investimentos no seu próprio negócio, né? Comprar novas máquinas, adquirir novos equipamentos, ok? Beleza, então com isso a gente viu aí o relatório de fluxo de caixa. Vamos ver agora o relatório CRM financeiro, é o último relatório aqui que eu gostaria de ver aí com vocês do financeiro. Quais são as configurações gerais do relatório? Esse relatório tem uma configuração geral, a pessoa padrão para a geração do relatório CRM financeiro. Você pode selecionar aqui uma pessoa do seu principal cliente, tá? O que é este relatório e qual a sua importância? Então, esse relatório ele apresenta uma avaliação financeira de um cliente ou fornecedor, trazendo o total de contas a receber barra pagar, né, em atraso e em dia, e seu histórico de recebimentos e pagamentos. Sua principal importância é permitir uma visão rápida e objetiva da posição atual e histórico financeiro de um cliente ou fornecedor. É um relatório bem objetivo, bem fácil assim de você ter uma posição. Você quer saber como é que está a situação financeira de um determinado cliente com a sua empresa, qual o histórico desse cliente, acesse esse relatório, ou como é que está a situação financeira da sua empresa perante um fornecedor e o histórico dessa sua relação com o fornecedor, acesse esse relatório filtrando fornecedor. Como gerar o relatório? Bem tranquilo, aqui no acesso rápido, digita aqui CRM financeiro, você já vai ser levado para o relatório. Se você preencheu aquela configuração geral, você já vai ser levado aqui para o relatório com o seu principal cliente aqui sendo avaliado aqui no relatório de CRM financeiro, tá? O único campo de input aqui é a pessoa que você vai avaliar, que pode ser um cliente ou um fornecedor. Aqui eu estou avaliando um cliente. E aqui repara que nesse quadro aqui, indicadores de desempenho, eu já consigo ver ali todas as contas a receber do cliente, total, o que está em atraso, o que está em dia. Então já dá uma boa ideia assim do total de contas a receber, né? Do total de crédito, né, que foi concedido para esse cliente aqui, que são vendas a prazo que eu fiz para esse cliente. Quanto disso está em atraso, né? Que aí acende um sinalzinho aí amarelo ou até vermelho se essa parcela em atraso aqui está muito alta, quanto que isso está em dia. Aqui em recebimentos eu tenho uma posição do histórico, né, do meu relacionamento com esse cliente. Então eu vejo aqui, ó, nos últimos 30 dias quanto que eu recebi desse cliente, nos últimos 90 dias, no último ano e um total histórico. Tá? Então uma forma bem objetiva assim, de você ver em termos financeiros, né, o histórico do seu relacionamento com esse cliente. Aqui no quadro contas a receber em atraso, o sistema detalha todas as contas a receber em atraso que você está vendo aqui, nos indicadores de desempenho. Aqui no contas a receber em dia, né, o sistema detalha, né, todas as contas a receber que você está vendo lá em cima em dia nos indicadores de desempenho.
Aqui no contas a receber em atraso, só um detalhe, o sistema separa aqui em agendamentos em atraso e agendamentos em dia, tá? Então, o ideal é que esses agendamentos em atraso, a mesma recomendação que foi dada lá para o relatório de fluxo de caixa, né? O ideal é você combinar aqui, no caso, com o seu cliente, né, uma data de agendamento futura, né? Então, venceu a conta, você fechar um acordo com o seu cliente, informando uma data de agendamento futura, né? Para que essas contas não fiquem com um agendamento em atraso aqui nesse relatório. E por fim aqui os meus recebimentos, né? Então todos os recebimentos que eu vejo aqui nos indicadores de desempenho aqui histórico, né, do meu cliente, eu consigo ver lá naquele quadro ali de recebimentos, tá? Esse mesmo relatório posso gerar para um fornecedor, tá? Então vou trocar aqui, ó, pessoa, fornecedor, exemplo SP, vou mandar gerar o relatório. A única diferença é que eu tenho que clicar nessa abinha aqui, ó, contas a pagar e pagamentos. É a mesma visão, só que agora é a visão do fornecedor, né? Então vejo aqui total de contas a pagar da minha empresa com esse fornecedor, quanto está em atraso, quanto está em dia, total de pagamentos para esse fornecedor nos últimos 30 dias, 90 dias, último ano, total histórico. Aqui eu vejo as contas a pagar em atraso para o fornecedor, quais que estão com agendamento em atraso, quais que estão com agendamento em dia, as contas a pagar em dia para esse fornecedor e os pagamentos para esse fornecedor, tá? Voltando aqui para o nosso artigo, a gente explica que essa avaliação de um cliente, a avaliação de um fornecedor que eu acabei de explicar para vocês, como recomendamos utilizar esse relatório. A recomendação aqui é utilizar esse relatório sempre que você for tomar uma decisão importante, né, do ponto de vista do relacionamento com o seu cliente, tá? Ou fornecedor. Então, por exemplo, se o seu cliente está pedindo para aumentar seu limite de crédito com a sua empresa, faz todo sentido avaliar esse relatório para entender o histórico financeiro do seu cliente, a posição atual de contas a receber em dia e em atraso, né, do seu cliente. Ou quando você vai fazer uma renegociação com o seu cliente, é importante você avaliar, né, essa posição financeira do seu cliente. Ou quando o seu cliente está pedindo um desconto num projeto novo que vocês estão negociando, é interessante você ver o histórico de relacionamento daquele cliente ali, o quão importante é aquele cliente para a sua empresa em termos de valores, né? Enfim, isso pode te ajudar a pensar, né, se faz sentido oferecer uma condição diferenciada ali para aquele cliente. Da mesma forma, um fornecedor, né? Se você for negociar um desconto, né, em um pedido de compra com o fornecedor, por exemplo, pode ser interessante se avaliar esse relatório para entender todo o histórico financeiro da sua empresa com o fornecedor e a sua posição atual de contas a pagar, em dia, em atraso. Quando você for renegociar algo com o fornecedor, você pode conversar com o fornecedor, olha, a gente tem um histórico de relacionamento bem antigo, enfim, já tivemos aí mais de R$ 1 milhão aí de pedido de compra que eu coloquei com você. Essa informação vem muito fácil ali no relatório, né? Então, assim, são informações financeiras bem importantes e que são apresentadas de uma forma muito objetiva ali para você manter um bom relacionamento ali com o seu cliente fornecedor, e você pode utilizar essas informações nessas tomadas de decisão importantes aí do ponto de vista do relacionamento com o seu cliente fornecedor. Por isso que o relatório se chama CRM financeiro, tá? CRM aí significa gestão do relacionamento, né, com o cliente ou fornecedor, né, do ponto de vista financeiro aí desse relatório. Ok, pessoal? Então, com isso a gente finalizou aí o treinamento de relatórios do financeiro.